Quinta-feira da segunda semana da Páscoa, do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém recebe seu testemunho. Quem recebe seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou falar as palavras de Deus, pois não é por medida que ele dá o Espírito, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que recusa crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Este é o primeiro momento que o Evangelho segundo São João vai falar da dimensão trinitária do envio de Cristo. Meus irmãos, Cristo fala as coisas do Pai na ação do Espírito Santo. Portanto, é o Pai, pela voz do Filho, na ação espiritual da igreja, daqueles que creem, que fala. O mistério da salvação é sempre trinitário. Se nós pegarmos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, mas também o evangelho segundo São João, nós vamos encontrar que do alto da cruz o Filho dialoga com o Pai e no momento culminante devolve para o Pai o Espírito. Então a ação salvadora é sempre trinitária, porque trinitária também é a ação salvadora da criação. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, no princípio Deus criou. Qual é o princípio que Deus cria? O Evangelho de São João, também no capítulo 1, versículo 1, nos ajuda a entender isso. No princípio era o Verbo. Então, o princípio no qual Deus cria todas as coisas, o princípio fundamental, a origem de todas as coisas é Cristo. Também naquele livro do Gênesis, nós encontramos, lá por volta do versículo 7, o Espírito do Senhor que paira sobre as águas. E na criação do homem, há uma conversa intratrinitária, porque é: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o ato de salvação do homem é sempre trinitário. É por isso que Jesus hoje diz: quem não crer no Filho de Deus, naquele que viu as coisas eternas, naquele que conhece a eternidade, continua sem ser salvo. Por quê? Porque não vai praticar as coisas vindas da vontade de Deus, da maneira de Deus, e continuará condenado. Qual é a nossa condenação? Também está no livro do Gênesis, no capítulo 3. Depois da desobediência, o homem fica distante de Deus. Existe um anjo que protege a árvore da eternidade, para que o homem então não se torne eterno e também queira participar da divindade de Deus, mas ainda subjugado pelo pecado. Então Deus afasta o homem que escolheu o mal, para que quando ele resolva escolher novamente o bem, quando ele resolva escolher a Deus, ele receba no Filho a revelação e consequentemente a salvação. Portanto, não acreditar no Filho de Deus, não experimentar a bondade de sua misericórdia, não escutar a sua voz que está na palavra dele, nos afasta, nos condena. E a nossa condenação é justamente essa: vivermos distante de Deus, vivermos distante da sua bondade, vivermos sem a comunhão com ele. Cristo vem e recupera isso para nós. O que é preciso? Acreditar nele, acreditar em suas palavras, acreditar no seu poder salvador, acreditar nesta comunhão que Cristo quer restabelecer novamente entre o homem e Deus. Meus irmãos, que a nossa fé em Cristo, o nosso crer no Senhor, possa então tirar de nós a condenação do distanciamento de Deus e nos fazer viver a vida de comunhão. Que o Senhor Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.